Tá Olá, gravando. pessoal, tudo bem? Mais um episódio do projeto Direito e Carreiras. Em primeiro lugar, a gente gostaria muito de agradecer a participação do convidado, Roberto Quiroga, um dos maiores nomes do direito tributário, tanto como advogado quanto professor. É uma das poucas pessoas que eu acho que goza de unanimidade entre os profissionais, estudantes, com relação ao conhecimento técnico e como pessoa, né? De generosidade, de influência positiva na construção da carreira e de tantas histórias que a gente já ouviu, tanto do Chueire quanto da Ana Cláudia. Em segundo lugar, eu gostaria de lembrar a todos que, se não tiverem feito a inscrição no canal, que o façam. Isso ajuda bastante a divulgar o projeto. Curtam o vídeo e compartilhem com os interessados. Então, seguindo aquela metodologia que a gente tem usado, a gente vai tentar traçar um pouquinho, professor, da sua história, né, aquele por trás das cenas que as pessoas normalmente não conhecem, desde o começo da sua carreira universitária, ingresso no mercado de trabalho, primeiro estágio, primeiro emprego, né, como que você chegou à posição de sócio do Matos Filho, que dispensa a apresentação, e também um dos professores mais renomados aí do mercado. Então, a gente vai tentar traçar essa história e contar para as pessoas aquilo que ninguém sabe. E eu gostaria de começar com uma curiosidade, que quando eu estava no último ano da faculdade, que foi em 2009, eu li uma reportagem na época, creio que fosse da Veja, que falava sobre os principais escritórios do Brasil na época. É engraçado que você, olhando para aquela reportagem, os números são muito diferentes de hoje, né? Naquela época eram gigantes e hoje já tem o triplo do tamanho, e naquela época já eram conhecidos como gigantes, né? E eu lembro que retratava um pouquinho de um ou outro sócio de cada escritório. E você era o sócio que ilustrava o Matos Filho. E lá em 4 ou 5 linhas contava um pouquinho do seu começo de carreira, né? Que você era filho de um imigrante espanhol, maître muito famoso da churrascaria Rodeio, e que seu sonho, na verdade, era ser engenheiro, né? Ou outra profissão que agora não lembro qual. E seu pai tinha te influenciado a cursar direito, mas ficou restrito a 4 linhas. E agora, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de perguntar como que foi essa decisão por fazer direito, por que você pensava em engenharia ou aquele outro curso que agora eu não me recordo, como que foi essa decisão pelo ingresso na faculdade de Direito? Bem, gente, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com vocês, né? Enfim, amigos aí para a gente fazer esse bate-papo. Eu acho muito legal realmente saber um pouco da intimidade, né? Eu também tive isso. Me lembro que quando eu fui ver a primeira vez o Geraldo Ataliba, né? O Paulo de Barros, né? O professor Rui Barbosa Nogueira, a gente sempre tinha curiosidade de saber a vida deles. Então, assim, muito legal esse projeto e acho que vai ser bastante interessante. Então, o que aconteceu, na verdade? Acho que é um pouco isso, Diego. Eu teria que falar um pouquinho dos meus pais. Na verdade, meus pais eles foram imigrantes. Meu pai era espanhol, veio na década de 50 para o Brasil e veio trabalhar na área de restaurantes. Ele era garçom e chegou a maître de um restaurante aí que é a Churrascaria Rodeio. E minha mãe também é argentina, também era imigrante, veio para o Brasil na década de 50 para trabalhar numa fábrica de meias. Enfim, então, meus pais, eles são imigrantes, pessoas muito simples. Então, na verdade, meu pai não tinha formação educacional, né? Fez provavelmente até o 4º ano lá na Espanha. Minha mãe também tinha uma pouca instrução. E, obviamente, como imigrantes e pessoas muito simples, né? Eu vivi durante muito período, a minha formação sempre foi uma formação em escola de bairro, né? Eu morava na Barra Funda, e fiz lá até a 7ª série. Mas meu pai era um cara que, como estava em restaurante, ele tinha muito contato com muita gente, né? Ele conhecia o outro lado da vida, eu diria o lado, né, do glamour, etc., porque ele trabalhava nesse escritório nesse restaurante que era muito famoso. Ele sempre estava muito preocupado com a educação, né? Como imigrante falava assim, ó, quero ter um filho advogado, um filho engenheiro e uma filha administradora, ele falava. Nós éramos 3 na época, né? E ele era muito preocupado com isso. Então, o que aconteceu? Aí, na 7ª série, ele fez um esforço assim muito grande e eu mudei para o Colégio Bandeirantes,
com muita dificuldade, porque eu vim de um colégio de bairro, enfim, não era fácil, e eu acabei mudando para o Colégio Bandeirantes. E meus pais também, na época, se separaram, eu tive uma vida um pouco conturbada familiar, mas enfim, mas meu pai sempre pensando em termos de educação, ele sempre falava, meus filhos vão se formar, né? E eu acabei sendo o primeiro filho na família de curso superior. Na minha casa, seja do lado da minha mãe, do lado do meu pai, não tinha ninguém formado, e eu fui o primeiro. Os meus irmãos até entraram primeiro na faculdade, mas desistiram. O meu irmão ele começou engenharia, aí desistiu, e minha irmã começou administração e desistiu. Ela só foi se formar depois com 50 anos, né? E eu não, eu entrei na faculdade de Direito e acabei me formando e fui o primeiro da família. E, na verdade, como que foi isso, essa história que você viu lá? Foi efetivamente assim. Como eu fazia Bandeirantes, eu ia, realmente, era um colégio muito forte, difícil, né? Eu gostava de engenharia, eu dava aula de matemática, assim, particular, para ganhar um dinheiro, porque a vida era difícil, meus pais eram separados, deu um monte de briga, e eu dava aula de matemática. E eu gostava de exatas. E aí, eu, na verdade, fui pedir para o meu pai dinheiro para fazer FUVEST, né? Porque naquela época, enfim, a gente tinha, era diferente como fazia, fui lá pedir dinheiro para fazer a inscrição, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, pai, acho que eu vou fazer engenharia, etc. Aí ele falou, mas por que engenharia? Meu pai era um cara de uma lábia muito boa, ele conhecia todo mundo, né? Eu falei, porque é isso, gosto disso e tal. E aí ele me chamou e me levou para dentro do rodeio, numa mesa onde tinham 2 advogados. Paulo José da Costa Júnior, que era um criminalista, e Frederico Marques, que só depois que eu fiquei sabendo quem eram as pessoas, não fazia a mínima ideia de quem era. E meu pai falou, olha, aqui 2 advogados grandes, tal, você pode ser um advogado, você pode trabalhar você pode ser juiz, você pode ser promotor. E aí eu conversei na mesa com esses advogados, e claro, que depois eu vim saber que eram sumidades, mas na época para mim eram pessoas normais. E eu saí de lá, quando eu fui fazer a inscrição na FUVEST, eu fiz a inscrição para Direito, né? Foi meio no susto, assim, meu pai me convenceu, porque ele falava assim, teu irmão já faz engenharia, mas não se formou, a sua irmã fez administração, pô, faz Direito, que era a ideia dele, né, de imigrante, a pessoa que pensava que os filhos tinham que ter curso superior, né? Essa era o grande negócio dele, né? E aí eu fui fazer Direito, né, e eu prestei FUVEST. Eu não prestei PUC porque eu não tinha nenhuma noção, assim, se você me perguntasse o que era direito, o que era ser advogado, eu não fazia a mínima ideia, porque não tinha ninguém na minha família de curso superior, né? Então eu não tinha nenhuma referência, um médico, um engenheiro, não tinha nenhuma referência, a única referência era a escola. Aí eu fiz Mackenzie, prestei Mackenzie e prestei FMU. Eu não prestei PUC, não sei por quê, né? Aí no vestibular, fui para a segunda fase da FUVEST, não entrei. E aí eu entrei no Mackenzie, na FMU, e escolhi Mackenzie. Mas eu, assim, foi tão natural para mim que eu não fiquei frustrado, eu não entrei na São Francisco. Por quê? Porque para mim eu não tinha essa noção. PUC, por exemplo, talvez eu iria para PUC, talvez eu fizesse PUC. Mas como eu não tinha essa noção tanto de faculdade, etc., por esse vínculo que eu falei, eu acabei entrando no Mackenzie e eu fui super feliz, né? Adorei o Mackenzie. Eu entrei lá em 1980, e desde o início eu acabei, enfim, me envolvendo muito na faculdade, gostando dos professores, mas não fiquei com nenhum complexo, não entrei na São Francisco, não fiz PUC, então, na verdade, foi uma coisa muito natural para mim. Então, eu fui fazer Direito meio no susto, assim, não foi meio por coincidência do meu pai, e aí me encontrei muito, né? Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu gostava muito. Eu era bastante estudioso, eu era um cara que no Mackenzie, assim, normalmente eu estava sempre na frente de notas, eu gostava de estudar, mas eu acabei, enfim, obviamente fazendo isso sem muito pensar, né? O Direito veio um pouco sem querer e deu certo, né? Pelo menos eu consegui aí tocar minha vida para frente. Interessante você falar do seu pai ter essa lábia, porque tanto o Joelho quanto a Ana Cláudia comentaram que o Quiroga é o que tem aquela fala mais cativante de todos, poder de É o dom convencimento. da oratória, Então a gente já sabe que é exatamente. hereditário, né? Então tem um componente hereditário aí.
Ele era um cara que era comerciante, né? Então ele, na verdade, era um cara que vivia do público, né? Ele servia as pessoas no restaurante. E eu via aquilo, né? Achava, meu pai foi um maître famoso, maître, mas enfim, era um cara que todo mundo gostava. Então ele tinha realmente uma habilidade. Eu acho que acabei pegando um pouco isso dele e a partir daí ele me incentivou muito a ter esse tipo de relacionamento com outras pessoas e um pouco gerado pelo jeito dele, né? E aí no Mackenzie, falando um pouco de Mackenzie, que eu acho que a gente poderia entrar, eu, na verdade, logo que entrei no Mackenzie, já no segundo ano, eu me envolvi muito com política acadêmica, eu gostava de fazer política acadêmica, concorri lá para uma gestão, fui primeiro secretário, ganhamos a eleição no terceiro ano, e também no terceiro ano eu acabei sendo diretor cultural do departamento jurídico, lá do departamento acadêmico, né, do diretório acadêmico. E aí acabei fazendo cursos, eu acabava planejando cursos de direito civil, fiz cursos de processo civil, e eu não tinha nada de tributário, mas assim, eu basicamente fiz no Mackenzie também monitoria. Então eu fui monitor do Álvaro Vilaça, professor de direito civil na época, e depois fui monitor do Bernardo Ribeiro de Moraes, que era tributarista, isso já foi no quarto ano. Então eu sempre gostei um pouco assim de aula, né? Acho que aí começou um pouco a minha veia acadêmica, né? Mas eu ajudei assim em termos de Mackenzie, eu fiz política acadêmica, bastante forte, e fiz também monitoria desses dois professores. Então, assim, fui muito feliz no Mackenzie, gostei muito da faculdade. Eu queria saber, nesse momento lá da faculdade, foi durante a graduação que surgiu o seu interesse pelo direito tributário? Foi por meio do trabalho? O interesse surgiu por meio de algum professor? Então, as coisas eu falo também aconteceram um pouco também sem querer para mim. Como que eu fui fazer direito tributário? Eu, na verdade, meu primeiro estágio foi num escritório na Avenida Pacaembu, um escritório de bairro, onde eu fui fazer contencioso. Eu fui lá no segundo ano. Eu fiquei lá 7 meses. E aí eu saí para ser o monitor do Vilaça, porque eu queria ficar como monitor de direito civil. Foi que aí, quando eu estava na monitoria nesse ano, uma amiga minha da faculdade trabalhava no Matos Filho, já nessa época. E ela falou, olha, tem um cara lá, doutor Ari Osvaldo, ele quer alguém para fazer pesquisa. E ninguém queria fazer pesquisa, porque era uma coisa que tinha que ficar na biblioteca, lá estudando e tal. Eu falei assim, putz, eu estou querendo um estágio, né? Eu estava na monitoria, ganhava um dinheirinho na monitoria, mas eu precisava de um estágio. Aí eu falei, eu quero falar com ele. Aí eu fui falar com ele quando eu estava no segundo ano, e o Ari Osvaldo, na época, dava aula de direito tributário na GV. E ele queria fazer uma apostila para dar o método caso, né, na GV. Então, ele ia fazer o método caso. E ele falou, preciso de alguém que pesquise todo o Código Tributário Nacional, artigo por artigo, pegar a RTJ, que era a Revista Trimestral de Jurisprudência, e ia rolar aqui todos os acórdãos de todos os artigos do CTN. Aí eu falei, tudo bem, eu não tinha nem visto o tributário ainda. Eu falei, tá bom, eu topo, faço essa pesquisa, faço a jurisprudência. E aí eu acabei entrando para fazer pesquisa com a Ari, 4 horas por dia, coletando toda a jurisprudência do CTN na RTJ, né, na Revista Trimestral de Jurisprudência. Eu pegava cada artigo e ia vendo toda a jurisprudência para fazer um book para ele, para dar o método caso. Então foi assim que eu comecei no tributário. Foi sem querer também, eu não sabia a área que eu ia entrar e foi um pouco por casualidade também dessa oportunidade que eu tive. Você, Fabiana, ia perguntar alguma coisa também? Eu ia perguntar sobre o início da sua carreira profissional. Acho que você já adiantou um pouquinho, professor, sobre o início num escritório de advocacia, mas eu sei que também houve a passagem por uma empresa, até que depois você começou a trilhar esse brilhante caminho pelo Matos Filho e com essa carreira de sucesso que todos conhecem. Mas eu queria entender como foi essa passagem por uma empresa, por que não ficar na empresa? Será que na empresa esse seu desejo de, mais do que ser um advogado atuante, também ser um professor,
também exercer esse dom conhecido de todos nós da sua oratória? Será que esse dom não era exercido na empresa? Enfim, o que motivou essa mudança de empresa para escritório? Então, como eu falei, o meu primeiro estágio foi um escritório de bairro, no Pacaembu, que eu fiquei lá uns 7 meses. Aí eu entrei no Matos Filho, mas pelo Ari Osvaldo, fazendo pesquisa. Então, eu fazia pesquisa à tarde, 4 horas, eu ficava das 2 às 6 fazendo pesquisa. Aí, o que aconteceu? Aí, enfim, a minha vida, como eu falei para vocês, sempre foi uma vida bastante simples. Eu estava precisando de dinheiro, né? E eu fui falar com o Ari Osvaldo se ele conseguiria um estágio no Matos Filho, porque, na verdade, eu era um estagiário dele pessoal. Mas eu ficava no Matos Filho fazendo pesquisa na biblioteca do Matos Filho. Aí eu falei se ele conseguia para mim um horário na parte da manhã. Então eu passaria a pesquisa para amanhã e à tarde eu faria estágio na área civil. E aí foi gozado, porque eu era maquinzista e na época o Matos Filho não pegava muito nem maquinzista, nem eu só pegava puquiano e uspiano. Aí teve uma certa resistência lá dos outros sócios, mas ele conseguiu. Aí eu comecei a fazer pesquisa de manhã, ganhava com ele, estágio à tarde no Matos Filho e Suchodolski, e eu passei a minha faculdade para a noite. Então, isso foi o meu terceiro ano, mais ou menos terceiro e quarto ano. Eu ficava fazendo pesquisa de manhã e à tarde eu fazia o estágio civil, fazia as distritais. Então, eu ia para São Bernardo, Santo André, Diadema, cidades do interior, tudo fazendo fórum, né? Foi que aí, quando eu estava no quarto ano, surgiu uma oportunidade de, em vez de eu fazer estágio no Matos Filho, eu fazia pesquisa de manhã, e aí surgiu essa oportunidade na Duratex, que era para trabalhar em auditoria e assessoria fiscal. Aí eu falei, putz, eu sei que é uma coisa assim, é uma coisa que sempre me interessava, eu sempre gostava de contabilidade, eu tive aula de contabilidade no Mackenzie, com um professor super famoso da USP, chamado Nelson Petri. Eu adorei contabilidade. E aí eu na verdade, falei, putz, eu estou querendo trabalhar nisso. E aí eu falei com o doutor Ari, saí do estágio do Matos Filho e Suchodolski à tarde, mas mantive a pesquisa de manhã do doutor Ari e fui trabalhar na Duratex. E, Fabiana, foi mais ou menos isso que você falou. Quando eu pisei na Duratex, meu primeiro dia lá, eu falei o seguinte, não é isso que eu quero. Eu tinha que ter cartão, tinha que bater cartão. E era assim, era ticar documento, e foi muito bom, eu digo assim, foi muito bom. Eu digo, todo mundo que já trabalhou em auditoria sabe como isso é bom, né? Ticar papel de trabalho, calcular imposto, eu calculava ICMS, enfim, era tudo mesmo uma questão mais burocrática. Mas eu cheguei lá, eu falei assim, não é aqui. Mas eu fiquei 1 ano trabalhando na Duratex, na auditoria e assessoria fiscal, foi muito bom. E aí já foi no 5º ano. E aí, quando eu estava para me formar, eu me formei, né? Eu estava na virada de 84 para 85, eu me formei em 84. Foi que aí eu encontrei o doutor Ari e falei, estou lá na Duratex, tal, né? Mas eu realmente já tinha uma coisa de querer ser advogado, de ser liberal, né? E eu aí falei, putz, talvez eu queria voltar para o Matos Filho. Ele falou assim, vem para o Matos Filho, né? E foi que aí eu saí da Duratex, eu fiquei 1 ano na Duratex trabalhando com auditoria e comecei como advogado no Matos Filho. Só que uma coisa que vocês falavam de clientes, só para uma curiosidade, eu, na verdade, quando estava no 3º ano da faculdade e eu fazia estágio no Matos Filho, foi quando eu consegui meu primeiro cliente, que era as Livrarias Siciliano. E que, na verdade, era o Oswaldo Siciliano, que era um amigo meu, fazia direito no Mackenzie. E era meu colega de classe. Eu acho que ele ouvia eu falar tanto bem do Matos Filho, do que eu gostava de fazer, etc. Aí um dia a Siciliano importou uma determinada livro lá, que parou na aduana, e queriam cobrar imposto na importação. Aí o Oswaldo me falou, eu falei, putz, mas eu trabalho num escritório muito legal, por que você não vai para lá? E aí eu falei com o Dr. Marrei, o Pedro Luciano Marrei Júnior, que hoje é meu sócio, mas eu chamo ele até hoje de Dr. Marrei, né? E aí foi quando eu levei o primeiro caso para o Matos Filho. Foi no meu 3º ano, um mandato de segurança para liberar mercadorias importadas na aduana das Livrarias Siciliano. E ficou meu cliente durante 30 anos, né? Esse foi o meu primeiro cliente.
Então, na verdade, a minha vida profissional foi isso. Foi um estágio no escritório de bairro, depois pesquisa com o Ariosvaldo, estágio no Matos Filho, saí para trabalhar na Duratex, e aí, finalmente, eu entrei no Matos Filho Suchodolski como advogado, né? O que é legal é ver de novo a passagem na auditoria, que, claro, no caso os outros entrevistados eram uma empresa propriamente de auditoria, mas, de novo, logo no começo da carreira, uma passagem importante nesse tipo de trabalho. Na verdade, vocês sabem até uma coisa que eu tive, assim, que eu tinha... Arthur Andersen, na época, era o grande lugar para você trabalhar, né? Era o lugar que todo mundo trabalhava, o Chueri, né? O exemplo do Chueri. Mas como eu estava no Matos Filho, eu, na verdade, nem cheguei a prestar nada para Arthur Andersen, nem para outras, para ICE, nada. Mas eu falei, eu quero ir para uma empresa para ver como é uma empresa. Então foi legal porque quem fazia a auditoria da Duratex era uma tal de Roberto Dreyfus. Não existe mais, já foi incorporada, mas era super legal, né? Mas assim, é verdade, Diogo, na auditoria você aprende a ticar trabalho, a ver número, a fazer cálculo, coisa que a gente não está acostumado, né? E para mim foi uma formação, foi um ano que eu fiquei meio parado, assim, como eu falei para a Fabiana, eu cheguei à conclusão que não era o lugar que eu queria, não era fazer isso. E aí eu acabei me formando e gostando muito até hoje dessa área, né? Sempre foi assim. Foi uma confirmação de que era o direito tributário mesmo, porque iniciou com os estudos junto ao professor Ariosvaldo, né? E isso continua nessa carreira dentro de uma empresa, né? E aí, saindo da empresa, você ingressa no Matos Filho na área tributária, ou tinha alguma divisão dentro do Matos Filho no momento em que você, ou na verdade não tinha divisão dentro do Matos Filho no momento em que você ingressa lá e você atua em outras áreas? Como que foi isso em relação ao direito tributário? Realmente, o meu estágio foi na área civil, mas a pesquisa do Ari foi que me encantou. Então, assim, a verdade foi isso. Então, eu peguei a RTJ, não sei se vocês conhecem, a Revista Trimestral de Jurisprudência. Era tudo físico, claro. Eu analisei todas as RTJs, do número 1 até o último, peguei todos os acordos tributários e cataloguei artigo por artigo do CTM. Eu tenho até hoje esse trabalho, né? Então, assim, eu aprendi direito tributário lendo o RTJ, a verdade foi essa. Mas eu me encantei por aquilo. E realmente aí eu fiz o trabalho para o Ari, a apostila, que depois, aí o Ari, que aconteceu? Ele deixou de ser professor de direito tributário e passou a ser professor de mercado de capitais na GV, ele abandonou o direito tributário. E aquele meu trabalho ficou pronto e ele acabou não usando. Mas depois eu usei, quando eu voltei, quando eu fui professor, acabei usando. Mas foi isso mesmo, eu gostei do tributário, aí na auditoria foi legal porque eu via a coisa fática mesmo, do dia a dia, coisa que eu não via no estágio. E aí, quando eu entrei no Matos Filho, eu entrei na área tributária para trabalhar no grupo do Dr. Marrei, do Pedro Luciano Marrei Júnior. Então, aí realmente eu entrei nessa fase. E aí, talvez falando um pouquinho como foi o começo, um pouco esse negócio de clientela, né, que vocês perguntaram, às vezes talvez um pouco genético a brincadeira, mas é verdade. Eu sempre fui, então, esse negócio de relacionamento para mim sempre foi muito importante, né? Então, quando eu levei a Siciliano, por que eu levei a Siciliano? Porque eu era um cara que estava na faculdade e eu falava bem do escritório, eu gostava do que eu fazia. Então, tinha um cara lá do lado que me ouvia falar bem do lugar. Quando teve um problema, ele falou, putz, tá aqui, né? Então, é aquela história, você está feliz no lugar, falando bem do lugar, e foi um pouco isso, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu me formei no Matos Filho, o Ariosvaldo falou o seguinte, como que você quer ganhar? Você quer ganhar fixo ou você quer ganhar por hora? Né? O Schwerer até comentou isso daí, né? Aí eu falei assim, quero ganhar fixo, né? Porque eu precisava de grana, meus pais separados, um monte de problema. Aí o doutor Ari falou, não. Se jogarem ficha em você, você vai ganhar por hora. Se não jogarem ficha, paciência. Eu fiquei todo assustado. Mas aí, é claro, aí o Ari começava a me jogar trabalho, eu comecei a ganhar por hora. E, para isso, eu precisava também de cliente. Eu tinha 23 anos, né? Foi que aí, gente, tem aquelas sortes da vida, né? Nessa época, em 73, a primeira tese que teve foi a tese ICMS Restaurantes, que eu não sei se vocês se lembram, teve uma lei paulista que era uma tese para dizer o seguinte, que não tinha base de cálculo definida na lei paulista para cobrar ICMS de restaurantes. Foi a primeira tese que surgiu.
E aí os restaurantes começaram a entrar para não pagar ICMS, né? Depois o Supremo realmente disse que faltava a base de cálculo, tudo, no caso de restaurante. Bem, aí eu dei a sorte. O que era meu pai? Meu pai era um maître de um restaurante. Aí eu não tive dúvida. Eu fui lá, falei com meu pai, pai, quero falar com o dono do rodeio, né? Que meu pai conhecia. Falei assim, quero entrar com essa ação de ICMS restaurantes, não sei o quê. E aí eu bati lá na porta do dono do rodeio e falei, olha, tem essa tese aqui, o senhor pode não pagar o ICMS. E o cara no começo me atendeu muito mal, não queria nem saber, porque na época assim existia muita sonegação em restaurante, é óbvio, né? Mas eu fui lá insistir, até que eu consegui meu segundo cliente, Churrascaria Rodeio, para entrar com ICMS de restaurantes. E aí eu comecei a pegar restaurantes. Meu pai conhecia o maître de um outro restaurante, conhecia um garçom de outro restaurante, e eu comecei a pegar essa tese de restaurante. Existe esse grupo de WhatsApp, né? Hein, professor? Grupo de não WhatsApp existia grupo de mestres WhatsApp. de restaurante. Ah, sim, se existisse, Mas era assim, eu ia pedindo, né? Aí fui nos restaurantes que meu pai conhecia, fui perguntando para ele. E aí eu comecei a pegar uma carteira de clientes na área de restaurante, de tese, né? E a gente cobrava tudo no êxito na época. Então, assim, era questão de êxito. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um contencioso no escritório, mas eu também trabalhava com consultoria. Aí o meu outro lado, né, para vocês saberem como é que eu comecei a mexer com o mercado financeiro. Nessa mesma época da tese do ICMS Restaurantes, o Ari Osvaldo me chega e fala o seguinte, eu preciso fazer para um cliente, que era a Bolsa de Valores na época, uma apostila sobre tributação de CDB, RDB e ações. Eu falei, doutor Ari, o que é um CDB, o que é um RDB? Eu não tinha nem conta bancária, eu acho, né? Enfim. Aí ele falou, nós temos que fazer esse trabalho e entregar, que era uma apostilinha que a Bolsa queria fazer para os seus associados. Aí eu não sabia nada disso, né? O Ari falou o seguinte, então você vai ficar uns dias numa corretora, era a corretora Progresso. Ele me colocou dentro de uma corretora de valores, eu ficava de manhã lá na mesa para aprender o que era uma ação, o que era um RDB, o que era renda fixa, né? Eu fiquei 2 meses aprendendo isso. E aí começou justamente essa minha especialidade em tributação no mercado financeiro de capitais. Eu comecei a trabalhar numa corretora e eu fiz a primeira apostilinha. Como tributa um CDB, como tributa um RDB, como são tributadas as ações, uma coisa pequena, né? E aí eu comecei a estudar esse mercado e depois acabei virando uma especialidade minha, fiz os livros, etc. Mas começou também justamente onde eu acabei fazendo um estágio numa corretora de valores chamada Progresso, né? E ao mesmo tempo eu continuava com contencioso. Então, na verdade, o bom foi que eu vi contencioso, mas eu também vi consultoria. Eu não fiquei só num, entendeu? E eram as teses. Isso era 1985, 86. Ainda não tinha o boom das teses, né? Na verdade, era o comecinho. Já tinha o Hamilton Dias de Souza, o Ives Gandra, já tinha todos esses escritórios que tinham um monte de questões de tese, mas lá no escritório a gente não tinha. E uma das primeiras teses foi do ICMS Restaurante. Então, eu conseguia ter um percurso dos dois lados. Eu fazia consultoria e fazia contencioso, e eu acabei indo pelo lado da tributação do mercado financeiro por causa da necessidade de um cliente, né? Uma dúvida que eu tenho, e a gente chegou a comentar, acho que em algum outro programa aqui, qual a sua percepção com o estágio, ou essa atividade que você tinha há 20, 30 anos, com o que você tem hoje, com a internet, tudo pronto, você não tem fonte confiável, é tudo meio mastigado? Me dá a impressão que os grandes nomes que a gente tem hoje no direito tributário passaram por essa sistematização, né? O professor Mariz, espero que seja um dos próximos entrevistados, ele tinha aquela famosa coletânea IOB, de imposto de renda, que por fascículos e tal. Esse tipo de atividade manual, quase que artesanal, olhar acórdão por acórdão, pesquisar em bases físicas e tal, você acha que muda muito a qualidade técnica do profissional? Ou você acha que não tem muita diferença? Não, Diego, eu acho que são momentos diferentes. Por exemplo, na auditoria, eu fazia inventário do dia 31 de dezembro. Isso era uma loucura. Na minha época, a gente ia contar mercadoria. Então, eu chegava lá, eu passava o ano novo contando mercadoria nas empresas, né? De chapa de modulado, de tudo, a gente ficava contando. Então,
Eu acho que é outra época, era importante, assim, era um momento. Claro que você aprendia muito lendo, você lia muito, né? Tudo era físico. Mas hoje eu acho que assim, eu vejo meus filhos fazendo estágio, né? É tudo pela internet. Eu diria assim, é um outro momento. Eu acho que o aprendizado é o mesmo. Precisa de rapidez. Hoje talvez você não precise de um detalhe, você precisa mais de rapidez. Então são momentos diferentes. Eu não veria isso como uma diferença, não. Sinceramente, eu vejo meus filhos com outro mindset, mas eles acabam fazendo uma pesquisa tão boa quanto a gente, né? Mas para mim era muito legal. Eu gostava muito disso e era isso mesmo. Era tudo físico. Você não tinha como fazer uma pesquisa diferente, né? Professor, seguindo então na evolução da sua carreira, você ficou no Matos Filho e Chodolski por mais alguns anos, até que no começo da década de 90 teve uma mudança em relação ao escritório e foi aberto um novo Matos Filho, o Matos Filho que é tão conhecido hoje em dia. Você poderia comentar um pouco sobre esses próximos anos e essa transição para a criação de um novo escritório? Então, eu me formei em 84, eu comecei no Matos Filho, como eu falei, fazendo tese, fazendo essa apostila de mercado financeiro em 85, e a gente fundou o escritório em 92, né? Então, aí eu fiquei praticamente 7 anos depois como advogado. E foi nesse período que aí eu realmente queria contar para vocês, que eu vi que o Chueri também falou, que eu estava, então assim, eu era um cara, um cliente, então eu conseguia ter cliente, eu tinha essa habilidade de relacionamento, eu consegui uma tese CMS Restaurantes, que era bem legal, eu tinha agora apostila, então assim, eu era muito empreendedor, eu acho, né? Sempre fui muito empreendedor. Mas a minha formação jurídica, ela foi assim, não é que eu não, como eu falei para vocês, eu vim de uma família muito simples, estudei em escola de bairro, depois eu fui para o Bandeirantes com muita dificuldade, fiz Mackenzie muito satisfeito, não pensava onde que eu ia fazer, então eu também tinha assim uma necessidade de melhorar a minha formação. E aí o que acontece? É que acontece na minha vida aquilo que eu digo que Deus escolhe as suas coisas aí por outros caminhos, né? Quando eu estava no Matos Filho, eu já era assim super famosinho, porque eu fazia as coisas, tal, estava sempre era o peixinho do Ari, porque eu estava sempre com o Ari Osvaldo, né? Aí me falam, isso em 1988 mais ou menos, depois de 3 anos de formado, que eu já estava bem, estava ganhando razoavelmente bem, me falam que iam entrar um advogado que era um gênio, poliglota, tinha feito São Francisco e GV. E, cara, eu fiquei assim, extremamente enciumado e com medo. Falei, putz, agora que passou 3 anos que eu estou bem, eu sentava do lado da sala do Ari Osvaldo, né? E aí o Robert Seibold, que é esse alemão que passou a ser sócio no Matos Filho e no Chodolski, ia trazer um geninho para a área tributária. E eu realmente assim tremi na base, né? Eu falei assim, nossa, agora eu que falo macarronicamente o inglês, falo o meu espanhol muito bem, formado no Mackenzie, né? E o cara era formado em 2 faculdades, falava 5 línguas, né? Eu realmente falei assim, putz, o cara vai me detonar aqui, né? E aí o Chueri entrou. Eu me lembro até hoje que eu vi o Chueri tinha um Chevette preto, sujo, né? Sujo, e era uma biblioteca. Assim, você chegava no escritório, assim, o carro dele era assim. O Chueri sempre foi meio desligado com isso. Agora ele está meio, né? Mas na época era assim, era um Chevette, acho, um Chevette preto, um azul marinho, alguma coisa assim. E chegava lá cheio de livro, etc. E o Chueri falava muito rápido, como ele fala, né? Assim, ele era um cara que falava muito rápido. E aí, claro, quando eu o conheci, eu estava muito com medo de ser um concorrente meu, né? E realmente, então, começou aquele relacionamento, mas assim, é aquela história que eu falo, né? Acabou sendo o contrário. O que aconteceu? O Chueri, ele era muito técnico, uma pessoa muito determinada, muito detalhista, né? O Chueri, nessa época, ele já falava que queria ser professor da São Francisco, né? Quando ele era mais jovem do que eu, ele falava, olha, eu quero ser professor da São Francisco, eu ainda serei professor da São Francisco. Ele era muito, né? Falava alemão, estudava alemão. Enfim, uma pessoa muito determinada, muito criteriosa, etc. Mas aí eu fui conhecendo o Chueri, e o Chueri ele era meio cintura dura para advogar, né? Então ele era meio durão, falava com o cliente muito duro, ele não sabia lidar com o cliente. E aí eu comecei a ajudar o Chueri nisso. Então a gente começou a virar amigo,
E ele falou, pô, Quiroga, como que faz isso? Eu levava o Chueire, às vezes, para as reuniões com o cliente, ele meio que viu como eu fazia isso. E o Chueire tinha uma característica que é a seguinte, você falava um assunto para ele, então eu falei, Chueire, tem essa tese aqui, Chueire. Ele falava, não dá. A primeira coisa ele já falava, não dá, isso aqui não dá, não sei o quê. Aí depois, no outro dia, ele voltava e falava, não, mas tem aqui uma coisa que a gente pode fazer. Então, assim, ele sempre era muito criativo. E eu levava o Chueire junto em alguns clientes, ele tinha os clientes do Robert Seibold, da Alemão, a gente ia junto às vezes, porque o Robert gostava muito de mim. Então, de uma certa forma, eu comecei a ajudar o Chueire nessa parte de relacionamento, de clientela, que ele era meio, né, cintura dura. E eu, por outro lado, comecei a ver toda essa parte de formação acadêmica do Chueire, né? Eu falei, poxa, é uma oportunidade, e ele começou a me estimular a melhorar a minha formação, né? Que realmente eu precisava melhorar a minha formação. E aí ele começou a falar de mestrado, começou a falar de um monte de coisa, e a gente meio que se completou, né? Eu ajudei, por um lado, ele na parte de relacionamento da advocacia, e ele me ajudou, me estimulou, me animou muito nessa parte de formação. Então, me animou a estudar, a fazer mestrado, porque eu era advogado, assim, eu era advogado 24 horas por dia. Foi aí que eu falei, putz, eu vou fazer eventualmente um mestrado, e logo depois o Chueire, então a gente virou assim melhores amigos, né? Hoje eu posso dizer que é o meu melhor amigo, e a gente acabou se relacionando muito bem. Aquele meu medo que eu tinha acabou, obviamente, mas aí o Chueire estava com a Denise, já estava noivo, estava namorando há muito tempo, e ele tinha aquela ideia de ir para a Alemanha. Foi que aí ele foi para a Alemanha, e eu fiquei cuidando dos clientes dele no escritório. Então, quando o Chueire estava na Alemanha, eu que cuidava dos clientes. E depois, quando ele voltou, aí eu repassei. Ele tentou, aí na verdade eu já tinha o Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior e Quiroga Advogados, aí depois eu conto direitinho como foi. Mas esses 7 anos, Diogo, só te voltando, foi a época em que eu conheci o Chueire, e foi uma relação maravilhosa e até hoje é maravilhosa, né? Realmente a gente se dá muito bem, ele é um cara excepcional. E nós nos complementamos, né? Se a gente acabou um sendo o verso e o anverso da mesma medalha. Mas aí o que aconteceu? Aí veio em 88, 89 as teses tributárias, depois da Constituição. E como eu já tinha clientes, e assim, eu era muito esperto, pegava a tese, né? E o Marrei, junto comigo, já era um sócio de mais de 15 anos de diferença, a gente começou a mexer na área de tese tributária. E explodiu, né? Então, com a Constituição de 88, teve o PIS, a base de cálculo do PIS, teve TR, né? Teve o Plano Collor, teve de tudo que você pode imaginar. E realmente eu me dei muito bem, porque eu tinha uma carteira de clientes, consegui outros clientes, e aí o escritório começou a crescer brutalmente na parte tributária. E chegou um momento em que eu e o Marrei acabávamos assim tendo muito êxito, não êxito, na época não era nem êxito ainda, era só prolabores, etc., mas assim um faturamento muito interessante. E lá no Matos Filho Suchodolski a gente começou a ter alguns problemas com alguns sócios, que foi que aí a gente teve a ideia e falou assim, vamos sair daqui, né, para a gente montar o nosso escritório. E a gente foi falar com o Ari Osvaldo Matos Filho. O Ari, na época, era presidente da CVM, ele estava de licença do Matos Filho Suchodolski. Aí nós fomos para Brasília e fomos falar com o Ari, dizendo, Ari, a gente está tendo alguns tipos de problema, tal, a gente quer sair e montar no escritório. Aí, para surpresa nossa, o Ari fala, segura mais alguns meses que eu saio com vocês. Então, a gente imaginou que a gente ia sair, eu e o Marrei, e o Ari ia ficar lá com o Suchodolski, etc. Mas aí, na verdade, o Ari falou que sairia junto. E eu tinha, na verdade, nessa época, 1990, eu tinha 29 anos, né? E aí que a gente começou a falar, a gente esperou um ano para ele sair da CVM, isso já era 91, aí a gente decidiu sair e falou, né? E eu tinha 30 anos nessa época, o Marrei tinha 45, o Ari tinha 48, o Otávio tinha 40 e pouco, também todos eles são mais de 15 anos mais velhos do que eu. Mas eu já tinha clientela, eu já tinha um monte de coisa, foi que aí eles me convidam e falam o seguinte, você não, claro que eu ia junto, mas eles me convidam para estar no nome. Então era Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior, tinha uma advogada também que era a Moerdal, e teve uma Moerdal,
e Quiroga Advogados. Eu fiquei super feliz, falei, pelo menos eu sou o último, mas eu estou no nome, né? Então, assim, aquela história. Mas, gente, assim, fui eu que pedi? Não. Foi sem querer, o Ari, o Otávio falaram, olha, esse menino tem cliente, não sei o quê, ele é agitado, é empreendedor, tal. E aí a gente montou o Matos Filho, Veiga Filho, Marri Júnior e Quiroga, quando eu tinha 31 anos, né? E a gente, na verdade, fez um escritório com 12 advogados, começou com 12 advogados, e basicamente a gente fazia tributário, eu, Marrei, o Ari fazia mercado de capitais e societário, e o Otávio fazia imobiliário. E a gente tinha um ou outro advogado, ao todo eram 12 advogados, e começou lá. Então, na verdade, assim, foi um split do Matos Filho e Suchodolski. O que nos ajudou muito foram essas teses tributárias que começaram a crescer. E aí, realmente, a gente montou um escritório e começou pequenininho dessa forma. Então, essa é a história de como surgiu o Quiroga no nome. Foi, assim, um convite deles, sem eu esperar, sem eu pedir. Enfim, aconteceu, né? E realmente a gente acabou montando o escritório em 92. Né? Foi um pouco isso. E você destacou bastante essa diferença de idade. Lá naquela época, foi alguma coisa que pesou para você, assim, sentiu uma responsabilidade muito grande por estar ao lado de outros advogados que já eram muito consagrados nas suas áreas? Não, eu era um abusado, né? Se eu digo, o Diogo, eu era um cara meio abusado, né? Então, com 30 anos, você não pensa muito o que você faz, depois você vai pensar, né? E assim, eu precisava também, claro, eu já estava ganhando um dinheiro, não, enfim, eu ganhava bem, né? Mas eu já estava com 30 anos, eu me casei com 29 anos, então nesse período eu acabei me casando. E quando eu montei o escritório em 92, eu tinha 31. Então eu já tinha 2 anos de casado, não tinha filhos ainda. Então você é meio abusado, você vai para frente, você faz um monte de coisa. E realmente eu tinha um perfil mais empreendedor, né? Nessa época eu estava fazendo mestrado também já na PUC, depois eu posso falar um pouquinho, mas eu já fazia mestrado. Mas assim, a advocacia sempre foi assim o ponto principal. Mas eu me senti muito seguro, Diogo, por quê? Porque eu tinha 3 nomes muito fortes, né? Um era o Ari Osvaldo Matos Filho, que tinha 17, 18 anos mais do que eu, o Marrei e o Otávio, então todos assim muito seguros. Então, eu diria, eu era o caçula da turma, né? Eu era talvez mais agitado que eles, era empreendedor, etc., mas eu era o caçula. Mas eu estava muito seguro porque eles eram já 3 figurões, então para mim foi mais tranquilo nesse sentido, né? Então foi um pouco isso. Professor, e concomitante a tudo isso, esse momento de efervescência profissional que o senhor estava, o senhor desenvolveu uma carreira acadêmica também. Na verdade, hoje o senhor é conhecido como um grande professor, suas aulas são muito elogiadas, suas palestras são disputadas, todos comentam as suas sustentações orais pela didática, pela objetividade, mas sempre foi assim? Como que era lá atrás, quando o senhor começou a dar aula? Foi lá em 89, lá na FMU que o senhor começou a dar aula. Ainda já existia essa vontade de ir para a carreira acadêmica, de virar professor? Como que funcionou esse começo? E, sobretudo, eu queria perguntar, e é uma dúvida que eu acredito que muitos jovens tenham quando começam a trabalhar na carreira jurídica, como conciliar a carreira acadêmica com a excelência profissional? Então, eu acho que a minha história de aula, como eu falei para vocês, começou lá quando eu ainda estava no colégio, que eu dava aula particular. Como eu falei para vocês, eu tive vários problemas familiares, de grana, né? Enfim, minha vida foi um pouco conturbada na minha vida infantil e de adolescência, etc. E aí eu precisava de dinheiro e eu dava aula de matemática. Então eu publicava no Estadão, professor de matemática, aluno do Bandeirantes. Isso era um chamariz, todo mundo, enfim, eu tinha alguns alunos. Então eu começou aí um pouco em que eu precisava dar aula, então eu comecei, acho que a minha didática começou para ensinar equação de segundo grau, etc. E aí no Mackenzie eu quis ser monitor, então eu já tinha uma tendência, né? Eu fui monitor de 2 professores e eu fui diretor cultural, então eu fazia esses seminários, esses cursos, né? Então, assim, também foi por acaso, eu nunca pensei nisso de dar aula, etc., mas eu acho que começou aí. E aí, como que foi na parte acadêmica mesmo, jurídica, né? Depois da monitoria, realmente, assim,
o meu grande pessoa inspiradora foi o Chueri, né? Como eu falei, ele era um cara, ele era jovem, mas assim super de extremo conteúdo, né? Então ele assim, ele me animou muito, ele falava muito, eu escutava ele, falava, mas Chueri, eu falava assim, esse cara é louco, né? Tanta coisa que ele quer fazer ao mesmo tempo, alemão, falar não sei o que. Então eu falava assim, mas onde que ele quer chegar, né? Já quer ser professor da USP com 25 anos, ele tinha 24 anos, gente. Assim, era uma pessoa que falava isso assim, tinha feito Arthur Andersen, escrevia artigos. Eu falei, esse cara, mas acho que foi uma inspiração para mim, né? Ainda que tenha sido um pouco de inveja, que eu falo, tinha inveja mesmo, falei, pô, esse cara vai me tomar o lugar, não importa, tinha ciúme, é a vida, né, paciência. Mas ele era uma inspiração, né, nesse sentido. Foi que aí as coisas acontecem, né, Leonardo? Eu fui convidado por uma pessoa para dar aula na Faculdade de Ciências Contábeis da FMU, né? Então, eu não comecei em Direito, eu comecei em Ciências Contábeis, Legislação Tributária, que até hoje eu dou na fé, eu sempre gostei. E aí eu comecei a dar aula na FMU. E eu me lembro que o Chueri, na mesma época, ele começou a dar aula numa faculdade chamada Paulo Eiró. Se vocês acham que o Chueri começou na USP, ele não começou, ele começou na Paulo Eiró, né? E nós dois dividíamos os exercícios. Então, alguns exercícios que ele dava na Paulo Eiró, eu dava na FMU, ou eu trocava os exercícios. Então, nós começamos a dar aula em faculdades, assim, a FMU na época, Ciências Contábeis, né? Então, foi uma casualidade. Eu não tinha mestrado, e na época você podia dar aula sem mestrado. Na época não tinha hoje isso de que todo mundo tem doutorado, mestrado. Eu comecei a dar aula sem mestrado. Eu comecei a fazer o mestrado inspirado muito no Chueri e na PUC, né? E aí, o que aconteceu? Mais uma coisa da vida. Eu estava dando aula na FMU, o Ari Oswaldo Matos Filho, ele era professor da GV. E aí ele precisou faltar em algumas aulas, ele me pediu, você não quer me substituir na GV? Aí eu falei, putz, Ari, eu vou. E eu acabei substituindo ele em algumas aulas na GV e dava aula na FMU. Foi aí que surgiu uma oportunidade, em 1989, na FMU foi em 88. Em 89 surge uma oportunidade para ser professor da GV. E aí eu entro na GV. E aí o que faz? Eu abandono a FMU e começo a dar aula na GV, né? Que o Chueri também depois, nós dois somos professores da GV por muitos anos, né? Então, em 1989, a minha primeira turma da GV, eu sou professor da GV, eu não tinha mestrado, né? E realmente, eu sempre tive muito isso de didática, né? Depois, mais velho, eu li um livro do Goffredo Telles, aquele Página Dobrada, ou Folha Dobrada, não sei, que o Goffredo ele tem lá dos livros, ele vai falar o que é ser um bom professor, o que é dar uma boa aula. E ele fala o seguinte, você tem que escolher entre informação e erudição. Eu sempre fui um cara muito, como era graduação, de dar informação, ou seja, eu tinha 45 minutos para dar aula, não adiantava eu ficar com 500 mil teorias jurídicas, eu até não tinha competência para isso, então eu sempre fui muito de informação, de dar aquela aula realmente que o aluno da graduação precisava, aquelas informações importantes. Então eu sempre me preparei muito para a didática. Então eu acho que eu fui aprendendo a minha oratória, a minha didática com as aulas, né? Claro que depois eu comecei a fazer sustentação oral em tribunal, o CARF veio muito depois, só na década de 90 que eu comecei a fazer CARF. Então, assim, acabou coincidindo que eu comecei a fazer a GV e aí eu estou na GV já há mais de 30 anos, né? Então, comecei um pouco na GV. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui fazer o meu mestrado. E eu já estava na PUC, eu tive aula com o Geraldo Ataliba, com o Michel Temer, enfim, com todos esses, o Celso Antônio Bandeira de Mello. E eu fui fazer meu mestrado mais velho. Então, eu fui concluir o mestrado, Leonardo, em 96, com 35 anos. Então, na verdade, é isso que eu falo assim, né? Minha vida acadêmica e a minha formação jurídica mais forte, ela veio mais tarde, graças a uma inspiração que foi, como eu disse, o Chueri. E aí eu concluo o meu mestrado com 35 anos e depois o meu doutorado já quase com 40 e poucos anos, né? Então eu fiz uma coisa ao contrário, né? Eu digo, a minha formação ela se deu mais velho. Hoje em dia todo mundo faz mestrado com 25 anos, 26 anos, né, doutor.
Eu não, eu fiz a coisa mais velho. O que foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu tinha uma experiência profissional muito grande e eu acabava pegando a questão de formação jurídica mais forte, mais velho, né? Aí o que aconteceu? Aí eu estava na GV e mestrado na PUC. Aí o Roque Carrasa, eu tinha terminado, o Roque Carrasa foi meu orientador. Eu entreguei a minha tese de mestrado, que é sobre o conceito constitucional de renda, né, que o Schwerer até hoje me pega no pé, mas enfim, é o conceito, eu tenho conceito, não é tipo, tudo bem. Vou brincar nessa, né, enfim. E aí, o que acontece? Me convidam para... O Roque Carrasa me convida para dar aula na PUC. Eu falei, caramba, já estou com GV e PUC, né? Era muita coisa. Mas o Roque pediu, aí prestei concurso na PUC, passei na PUC. Então, eu dava aula na GV, na PUC. Isso, dei aula na PUC, eu acho que por 15, 16 anos. Aí, o que me acontece? 2005, o Schwerer um dia me fala, olha, parece que abriu um concurso na USP, lá no departamento, para auxiliar de ensino. Auxiliar de ensino, né? Eu só tinha o mestrado, eu não tinha o doutorado. Eu já tinha o mestrado. Auxiliar de ensino, auxiliar de ensino. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu acabei me interessando e falei assim, vou prestar. Mas era um concurso só para 2 anos. Aí eu fiquei dando... Aí, na verdade, eu já virei mestre, eu estava mestre, eu virei professor mestre, né? E dei aula normal de economia política, comecei a dar aula com o Schwerer de economia política, e foi super legal, muito bom, né? Aí veio o concurso de ingresso, aí eu precisei fazer um segundo concurso, onde eu concorri com o SCAF, com o Douglas Yamashita, passei também, fui aprovado, e aí eu virei professor doutor, aí eu já tinha o doutorado, e virei professor doutor. Então eu fiquei com as 3 faculdades. Aí minha mulher chegou e falou o seguinte, escolhe uma, ou eu ou as 3, né? Não tinha muita solução. Aí eu saí da PUC, fiquei com a GV e fiquei com a São Francisco. Vocês vão falar, Quiroga, como você é louco, né? Você trabalhando tanto no Matos Filho, como que você deu as 2 coisas? Tem uma dica que eu dou. Eu, por exemplo, na GV, eu dava aula das 7 da manhã às 8h50. Então eu ficava liberado, porque aí depois eu ia para o escritório. E na USP, eu sempre dei aula às 8 da noite. Então eu consegui o quê? A GV de manhã, das 7 horas até as 8h50, que era o horário da GV, e USP, eu dava economia política nos primeiros anos, com o Schwerer, e eu dava à noite, no período da noite. Então o escritório ficava livre à tarde, né? E até hoje é assim a minha vida, né? Então, por exemplo, esse semestre eu vou dar a teoria da tributação, começa às 7h30 da manhã até às 9 horas. E eu dou teoria da tributação à noite, às 8 da noite, né? Eu tenho uma aula na FEA, que também é durante o dia, mas é um dia. Então, uma das dicas é o seguinte, é você conseguir organizar teu tempo. Só que você tem que acordar às 6 da manhã e você vai dormir 11h30 da noite, não tem jeito. O Alexandre já me ajudou na monitoria, acho que o Diogo também, o Diego, enfim. É aquela história, né? Eu tenho o terceiro tempo, eu saio do escritório às 7h30 da noite, vou para a USP e fico lá até 10 horas, etc. Né? Então tem que gostar. Eu estou nessa brincadeira, eu estou no magistério há 31 anos. Eu comecei em 88, na verdade, 32 anos. Eu comecei na FMU e estou dando aula ininterruptas há 32 anos. Então, assim, dá para compatibilizar, Leonardo? Dá. Eu acho que depende muito de você. É sacrificante? É sacrificante, né? E você tem que gostar também, né? Então, assim, eu digo assim, eu sempre falo o seguinte, para ser professor, eu quero ser o professor que aquele aluno fala assim, poxa, tive aula com o Quiroga, que legal, um bom professor. O pior é você falar assim, putz, aquele professor horrível, né, que eu dormia na aula. Não, então, se for isso, eu não quero ser, né? Então, eu sempre falei isso, olha, eu vou ser professor enquanto eu achar que os alunos gostam da aula, né? E eu sempre fui muito didático, eu achava que a didática é muito importante, você dá naqueles 45 minutos a matéria, explicar para o aluno o que é, e depois ele vai investigar e vai estudar as outras coisas, né? Então, a minha vida é uma loucura, né? Mas eu consigo, eu começo as aulas às 7h30 da manhã e vai até às 10h30 da noite. Então,
Não, e eu sou testemunha, né? Você comentou de fato que a gente acompanhei você na monitoria lá na USP e em uma outra aula na FEA. Mas uma coisa que o professor sempre comenta na primeira aula é que ele é o professor, que ele não coloca ninguém no lugar dele para cobrir ou para dar algum tipo de atividade. E eu já presenciei situação que você saiu de Brasília, porque estava no CARF, voltou para São Paulo para dar aula e no dia seguinte voltava para Brasília. Eu tenho certeza que muitos professores por aí falam, pô, essa semana eu não posso. E o Quiroga eu presenciei, ele voltando de Brasília para dar aula e voltava para o CARF. Então, é verdade o que ele está falando. Isso era muito comum. Eu dava aula às 8 da noite, eu pegava o voo das 4 horas, chegava no aeroporto, ia direto para São Francisco, voltava. Teve épocas em que eu voltava para Cumbica, porque eu tinha que estar em Brasília na quinta-feira subsequente. Eu não sei se eu dava aula na terça, eu tinha que estar em Cumbica, porque a sessão era de manhã. Então, eu vinha no mesmo dia para dar aula e voltava no mesmo dia. Mas eu sempre achei isso, assim, eu sempre falei assim, não é que eu não confio nos monitores, etc. É que o aluno quer ver a aula do professor, né? A monitoria é para exercício, é para seminário, mas não assim, falar, olha, faltei dar uma aula. Uma vez por outra, um outro caso que realmente eu tive, ou eu pedi até para o Diego eventualmente fazer, mas eu acho que é o professor que tem que dar aula, é ele que tem que estar presente. E acho que é isso, o professor tem que ser bem avaliado. Eu acho que a avaliação dos alunos é fundamental. Isso na USP não tem, né? Mas na GV eu sempre me acostumei na GV. Então a GV sempre teve avaliação. Eu recebia todo semestre, eu recebia a minha avaliação. Você está ruim nisso, você está ruim naquilo. Então eu acho que a avaliação de alunos é muito importante, né? E por isso que eu sempre fui bastante criterioso nisso de aula mesmo. Realmente eu gosto de dar aula, eu não fujo. E para mim, assim, meu grande desafio agora também, eu acho que assim, eu com vida acadêmica sempre, o que você quer mais, Quiroga? Né? Assim, eu falo assim, eu acho que o que eu almejo mais agora mesmo é a minha livre docência. Eu acho que eu vou até aí, né? Eu acho que agora, claro, eu agora precisei assumir o escritório porque nós tivemos aí um imprevisto, mas eu assumi a gestão do escritório. Mas assim, o que mais da minha vida acadêmica? Eu quero fazer minha livre docência e aí que eu acho, né? Assim, eu não tenho pretensão de titularidade, mesmo que viesse um concurso de titular, eu não pensaria nisso, porque eu acho que o titular tem que ser uma pessoa como o Chueire, entendeu? Como é o Humberto Ávila, assim, o Chueire, por exemplo, um cara extremamente dedicado, né? Lê tudo que ele passa pelas mãos dele, ele lê. Ele pode ser considerado rígido, mas é um cara muito, assim, dá uma aula excelente, enfim. Enfim, é um cara que se tem a faculdade como prioridade, né? No meu caso, a advocacia ainda tem sido a minha prioridade, não que eu dê atenção às aulas, eu dou muita atenção à minha vida acadêmica, mas é o que eu falo, né? O Chueire também comentou isso, eu sou um advogado que leciona, né? Eu não sou um professor que advoga. E ele é o contrário, ele é um professor que advoga. E acho que é isso. Então, as minhas pretensões assim acadêmicas mesmo é isso. E agora, assim, o que eu tenho também, para mim, desde que eu entrei na USP, na GV também, você tem o mestrado, né, orientar, tudo isso é uma tarefa a mais. Eu acho que nesse aspecto eu preciso melhorar mais também, porque o orientando ele precisa de tempo também, você precisa dar tempo para o orientando. Isso é uma coisa que às vezes falta um pouquinho. Mas eu acho que as minhas pretensões acadêmicas agora é entregar livre docência daqui a alguns anos e pronto, né? E também tenho uma pretensão de atualizar meus livros, né? Porque os meus livros estão esgotados. Eu tenho 3 livros publicados. Um que é a tese de mestrado, que é o Conceito Constitucional de Renda, está esgotado há mais de 25 anos. E o Tributação no Mercado Financeiro de Capitais, que também está esgotado há 20 anos. E eu tenho o livro lá de Tributação do Mercado Monetário, que também não está mais em circulação. Então, assim, em algum momento, eu não sei quando, mas eu vou conseguir aí atualizar esses livros, né? Principalmente Tributação no Mercado Financeiro de Capitais, que eu tenho um carinho muito grande, porque foi um livro que me deu muita projeção. Professor, aproveitando a deixa, o senhor sempre se destacou muito por essa produção acadêmica em áreas interdisciplinares. Então, tal qual você bem ressaltou,
Você foi um dos pioneiros do estudo da tributação do mercado financeiro, que acaba implicando o estudo do mercado financeiro de capitais. Então, esse é um tema que é bem marcante na sua carreira. Também a relação entre direito e contabilidade. Vale notar que você fez aquele grandioso trabalho com o professor Alexandre Broeda, das controvérsias jurídico-contábeis. E na sua própria tese de doutorado também se vê a questão da tributação e da moeda. Então, essa questão da relação do direito econômico com o direito tributário. Então, também, eu queria que você falasse um pouquinho por que veio esse interesse pela interdisciplinaridade, já que no direito tributário, geralmente, a gente se pauta por aquele dogmatismo, né? Só no âmbito do direito tributário, só as teses, só tem algumas escolas que são ainda com uma versão mais restrita. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que essa interdisciplinaridade te ajudou. Então, acho que essa pergunta é interessante, Alexandre, por o seguinte, eu acho que isso é decorrência da minha atividade profissional. Então, assim, o que fez com que eu ficasse multidisciplinar, foi minha atividade profissional. Às vezes, um acadêmico, quando ele só vai estudar, por exemplo, direito constitucional ou direito tributário, ele acaba, como ele não tem uma experiência de fora, às vezes ele fica só com aquele dado concreto do seu estudo. Mas, por exemplo, para mim, eu entrei no mercado financeiro porque eu precisei entender as operações do mercado financeiro para fazer uma apostila. Começou assim, né? Então, o cliente que me gerou essa possibilidade de eu ter de uma visão disso, ou seja, que eu comecei a mexer com isso porque o cliente precisava, né? Por exemplo, eu também mexi muito com o terceiro setor, não sei se vocês sabem, eu implantei no escritório um departamento de terceiro setor, né, que é de ONGs. Como que foi isso? Foi dando aula, eu estava dando aula na GV, e aí um professor me convidou para dar uma aula num curso de Direito do Terceiro Setor. Aí eu perguntei, o que é terceiro setor? Ele falou, Quiroga, tem o primeiro setor, que é o setor público, tem o segundo setor, que é o setor privado, tem o terceiro, que é o... Não sabia o que era o terceiro setor, mas ele me explicou. Falei, então é para dar aula para padre, bicho grilo, rabino. Falei, é isso mesmo, é aula para falar de imunidade e isenção. E lá fui eu, num curso de terceiro setor, falar de imunidade e isenção, de entidade filantrópica, igreja, templo de qualquer culto. Quando eu me vi, eu estava no meio de um baita mercado, que era o mercado do terceiro setor, né? Educacional, hospitais. E aí falei, nossa, isso aqui é um baita mercado para o escritório também. E eu comecei a estudar tributação no terceiro setor, né? Inclusive tem um livro da dialética de um autor chamado Marins, que ele é sobrinho do James Marins, que é justamente isso, tributação do terceiro setor. Eu comecei a me especializar em tributação de hospital, de filantrópicas, e um nicho que depois acabei montando no escritório um grupo disso, né? Por exemplo, quando eu fui dar aula na São Francisco de economia política, porque eu entrei justamente o primeiro ano quando foi reintroduzida essa matéria na USP, porque a economia política tinha saído, e aí o Berkovitch conseguiu rever novamente essa matéria. E era o primeiro ano, e tinha que dar economia política. Aí eu tive que estudar os pensadores econômicos, que eu já tinha lido alguns lá no passado, mas eu tive que estudar tudo, ler livros de economia, né, falar sobre incidência tributária, né, oferta elasticidade da oferta, da demanda, coisas que eu tinha visto rapidamente, eu tive que estudar. Então, fui estudar isso. E contabilidade também veio dessa questão da auditoria. Então, assim, o que me deu muito... Hoje eu posso dizer que contabilidade, né, grande parte da economia, eu gosto muito de números, então vocês já me viram em palestras falando de arrecadação, de números, eu gosto muito de números, de ver essas relações, né? E acabei fazendo isso em decorrência dos clientes ou de uma necessidade da aula, né? E eu acho muito importante. Então, hoje, assim, eu não consigo mais ver a tributação sem ver o lado econômico da tributação, né? A gente não consegue mais estudar direito tributário sem saber a contabilidade, é impossível, né? Então, eu acho que isso me ajuda muito. Mas eu acho que, Alexandre, isso vem da minha experiência profissional. Às vezes, o acadêmico, como ele não sabe as coisas de fora, ele acaba não sabendo, estudar outras coisas. Por exemplo, eu estou agora estudando uma coisa interessante, que são esses meios de pagamento, né? Todos esses arranjos de pagamento, PIX, o Banco Global, tudo isso. Por quê? Porque, na verdade, eu estava tentando ver a tributação, que agora o Guedes falou que ele vai tributar a economia digital, né?
Falei, o que ele está querendo? Né? Eu falei assim, na verdade vai ser uma CPMF. Então eu fui estudar esses meios de pagamento, quais eram os meios de pagamento. Isso é uma interdisciplinaridade, você tem que estudar direito bancário, não tem jeito, né? Então, de uma certa forma, é você percorrer esse caminho e conseguir identificar essa multidisciplinaridade. Ela é muito importante mesmo. Excelente, professor. E encaminhando já para o final do programa, a gente sempre gosta de perguntar algumas dicas para os jovens profissionais. Então, os jovens profissionais, eles acabam se inspirando aí em grandes figuras como o senhor. E aí eu gostaria de saber quais características que você avalia como positivas em um advogado ou um estagiário, como fazer esse mix, né, esse blend, ao mesmo tempo ter esse lado comercial e também o lado técnico. Então, queria saber mais ou menos essas características que você procura, que você admira, como dica para os jovens profissionais, aí, sobretudo os estagiários. Então, tem uma coisa que eu digo para todos os estagiários no escritório, Alexandre, que é o seguinte, eu acho que o homem, ou a mulher, né, ele é formado de duas competências, né? Nós temos as nossas competências técnicas e nós temos as nossas competências comportamentais, né? Se você perceber, os nossos pais e nós nos preocupamos muito com as competências técnicas. Então, quero ser formado na melhor faculdade, quero ter mestrado na melhor faculdade, quero falar 2, 3 línguas, quero saber de economia. Ou seja, a gente se preocupa muito com as competências técnicas, né? Desde criança, os nossos pais falam, vai essa escola, né? Então, a gente se preocupa muito e a gente tem uma formação boa de competências técnicas. Mas uma coisa que eu acho que falta muito nas pessoas são as chamadas competências comportamentais, né? Tem um ditado em RH, não sei se vocês conhecem, que fala assim, que as empresas contratam as pessoas pelas competências técnicas, mas mandam embora pelas competências comportamentais. E é a pura realidade, né? Então, às vezes você tem uma pessoa com uma baita competência técnica, mas que ela não tem uma competência comportamental, isso prejudica toda a carreira dela. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é um equilíbrio entre isso e outras coisas. E você tem que treinar as competências comportamentais. Então, por exemplo, outro dia chegou um aluno para mim e me falou isso que vocês falaram, professor, como que o senhor faz uma oratória? O senhor é super extrovertido. E eu falei, eu sou muito introvertido, né? Não consigo falar em público. Eu falei assim, por que você não vai fazer teatro? Por que você não se matricula numa escola de teatro? Né? Porque é a forma dele melhorar isso. Às vezes, veja, ele não vai se tornar, né, o Quiroga que fala, tal, mas ele vai melhorar muito a técnica dele, né? Mas para isso ele tem que treinar a sua competência comportamental. Se ele não treina a competência comportamental, ele não vai conseguir nunca isso, né? Tem gente que não consegue trabalhar em equipe, é muito individualista. Tem que treinar de alguma forma para não ser taxado de individualista. A gente tem aquelas pessoas que você está no escritório, você vê que ele não te passa nada, ele tem medo de tudo. Então, essa pessoa vai se dar mal na profissão, vai se dar mal em outros lugares, né? Então, ela tem que treinar essas competências comportamentais. Então, assim, acho que a dica primeira é essa. Claro, você tem que se preocupar com a sua formação, estar bem formado, falar inglês, falar alemão, fazer mestrado, fazer especialização, tudo isso é óbvio que você precisa ter. Mas não esqueça as suas competências comportamentais. E não pensa que você nasce com elas, né? A gente brincou aqui, Quiroga, você tem meio genético, essa questão de relacionamento. Não, gente, é técnica. É técnica. 70% é técnica, 30% é vocação, né? Você pode ter alguém extremamente introspectivo, tímido, mas que seja um cara comercial, que consegue ter cliente, isso é técnica, né? Claro, tem alguns que são vocacionados para isso, mas se você ir atrás das suas competências comportamentais, você vai melhorar muito. Uma outra dica que eu acho, que foi um pouco a minha experiência de vida, tá, Alexandre, que eu acho que é importante. Eu acho assim, sempre que você acha um nicho, né, específico, você acaba tendo um crescimento. Então, exemplo, o meu caso. Eu lá, para fazer a minha apostila para a Bolsa, eu tive que estudar a tributação de mercado. Foi um nicho que eu achei e aquilo me fez um nome. Todo mundo brinca, né, que eu sou conhecido agora o rei do ágil, fui pelo menos o rei do ágil, né? Por quê?
porque eu tive clientes, né? Eu fui o primeiro leading case do ágil, tal. Eu falei assim, putz, Quiroga, todo mundo me convida para falar de ágil. Eu não aguento mais falar de ágil, mas enfim, vai lá, vai falar de ágil. Então, eu fui falar de ágil. Lá na GV, quando eu dei essa aula de terceiro setor, todo mundo me chamava para falar com o rabino, com o padre, com o bicho grilo, com isso, com a ANG de fala. É nicho. Então, eu acho assim, o nicho não quer dizer que você só tenha que trabalhar com nicho, mas nichos são bons. Então, por exemplo, como surgiu a controvérsia? Não sei se você sabe como surgiu a controvérsia. Foi assim, eu não conhecia o Alexandre Broedel, só para terminar, que eu não quero me alongar muito, para não ficar muito tempo. Mas aí o Alessandro Broedel um dia me liga para o escritório e fala assim, Quiroga, eu soube que você mexe com tributação de mercado, eu sou professor da FEA, mexo com contabilidade, eu queria conversar com você um pouquinho com isso. Aí ele veio. E aí eu falei, nossa, vai ser contabilidade? Eu falei, nossa, você é direito, a gente começou a conversar. Aí levamos para o Valdir de Oliveira Rocha a ideia de fazer o Controvérsia. Assim, foi sem querer. Então, é um pouco de nicho. O nicho te ajuda a você, às vezes, a concentrar, a você fazer isso. E tem algumas técnicas que eu acho que você tem que fazer, né? Isso daí foi um pouco meu pai que me ensinou, né? Então, por exemplo, ele me fez uma listinha do que eu tinha que fazer toda semana. Então, assim, ó, primeiro, você tem que ligar ou mandar um e-mail para 3 pessoas por dia, não importa. Você conhece, 3 pessoas por dia vão receber um e-mail teu sobre um assunto. Você vai mandar uma reportagem, você vai falar, e aí, tá tudo bem? Vamos lá com 3 pessoas por dia. Na época que ele falava era telefonema, né? Não tinha e-mail, mas era... Hoje você tem que ter 3 contatos, né? Você tem que ter um almoço por semana comercial com alguém. Não importa, pode ser um amigo, pode ser um cliente, pode ser um parente. Almoçar uma vez por semana com algum, né? Escrever 2 artigos por ano. Procurar dar uma palestra por mês. Ou seja, você tem que ter um to-do para isso, né? E fazer isso de uma forma metódica, né? Isso meu pai me disse lá atrás e eu fazia isso. Então, eu ligava para as pessoas, eu eventualmente ia almoçar, ia numa vernissagem, ia numa inauguração, ia num lançamento de um livro. Eu tinha algum evento social por semana, eu tinha que ir, né? Os artigos eu ainda não consigo escrever, mas tudo bem, o Chuele me puxa a orelha, mas agora com mais tempo eu vou conseguir escrever. Mas assim, é um pouco essa rotina, você ter uma técnica para você poder produzir legal e ter umas coisas bem feitas. Então acho que é um pouco, acho que o nicho é uma dica e treinar as suas competências comportamentais, não achar que elas nascem, sabe, que elas vêm de Deus, que elas vêm do divino, que é uma coisa que vem assim, não, é técnica, você pode aprender. Bem interessante, professor. Uma outra questão também, ainda nessa parte final, a gente queria saber um pouco sobre o futuro do direito tributário, né? Como que você enxerga... eu me lembro claramente, quando eu era seu monitor, que você fazia um desenho na lousa, e aí você contava a história. Olha, nos anos 90, ali, pós-Constituição de 88, era a era das teses tributárias. Então, a gente tinha um direito altamente baseado no processo judicial. Depois você fala que acabou se assentando, o próprio governo começou a elaborar normas que tinham uma maior aderência à Constituição, e aí passou a ser a era do processo administrativo, então foi a era do CARF. Você já consegue vislumbrar qual que seria o futuro, algo do gênero? Se vamos voltar para o consultivo ou o contencioso judicial, ele pode ganhar força diante, talvez, de uma perda de força do CARF, etc. e tal. Como que é a sua opinião um pouquinho com relação ao futuro também? Uma futurologia. Bem, primeira coisa que eu acho assim, que eu estou vendo no direito tributário, eu tenho falado lá para os advogados do escritório, é o seguinte. Antes, gente, quando no tributário, tinha a tese da decadência, 5, 10 anos, né? Existiam matérias que eram mais standards e eu diria mais fáceis, eu diria... tinha cliente que consultava, faz uma consulta sobre PIS/COFINS. Eu acho que isso está acabando. Eu acho que hoje a gente está tendo, o tributário está ficando muito sofisticado e complexo. Hoje, se você saber qual é o fato gerador, isso não basta. Você precisa, ou seja, os temas hoje estão muito mais complexos e muito mais sofisticados. Então, assim, eu acho que grande parte das pessoas que estão no direito tributário, que não tiverem uma adaptação a coisas mais sofisticadas e mais complexas, elas vão ter problema. Porque virou tudo commodity e, na verdade, preço muito baixo e você não tem mais o que fazer. Então, por isso que hoje a interdisciplinaridade é muito importante. Então, hoje a gente vê, e você acompanha bastante isso, Alexandre,
a complexidade que é falar, por exemplo, de tributação e contabilidade. Essa é uma complexidade, quem se especializar nisso vai ter trabalho. A minha área ainda, por exemplo, mercado financeiro de capitais, ainda é uma complexidade. Hoje os autos de infração estão vindo muito produtos financeiros, né? O fisco percebeu que tem muita questão de produto financeiro, produto bancário, então assim, é um nicho de tributação e mercado financeiro. Aqui é outra complexidade, se você entrar nesse nicho, você vai ter. Economia digital, gente, a gente está falando isso, mas queira ou não queira, toda essa parte de meios de pagamento, ou seja, é uma sofisticação. Então, a primeira dica é o seguinte, o direito tributário deixou assim, qual é o fato gerador do ICMS? Isso já todo mundo sabe, né? Qual é o fato gerador do imposto de renda? Já todo mundo sabe. Ou seja, os temas são mais complexos e mais sofisticados. Então, se você não está nesse meio, você vai estar num outro mundo de commodity, com preços muito baixos, e você talvez não sobreviva. Então, é isso que eu digo. Hoje, todo o trabalho que tem mais valor agregado, ele vai ser mais bem remunerado e você vai trabalhando muito. Então, esses 3 exemplos que eu dei mostram como você pode estar bem posicionado. Eu acho que o contencioso, no Brasil ainda, Alexandre, ele vai ser grande. Tá? Ou seja, é uma peculiaridade do Brasil. Eu diria que, infelizmente, a gente vai ter por muitos anos contencioso. Não acho que vai ser mais o que era, por exemplo, o CARF. A gente vê autos de infração da Receita Federal, em média, por ano, perto de 150 a 200 bilhões de reais. Eu não acho que vai ter isso. Eu vejo assim, as empresas não estão fazendo planejamento. Eu acho que todas essas autuações, multa qualificada, tudo isso trouxe muito medo, arrolamento, trouxe muito medo para o empresariado. O empresariado está com muito medo de fazer planejamento, eu acho que vai cair. Eu acho que isso vai cair. Mas vai ficar num nível que vai ter muito trabalho ainda. Mas não vai ser o que foi agora esse boom do CARF, etc. Eu acho que não vai ser. Eu acho que a gente vai ter um contencioso, mas um contencioso um pouco menor. Mas vai existir. Então, contencioso, enquanto a gente não mudar o Brasil, não mudar, enfim, política brasileira, infelizmente a gente vai ter contencioso. E na área de consultoria, eu acho que é mais uma questão dessas sofisticações, dessas complexidades. E eu acho que o mercado da área tributária ele vai emagrecer. Muitos players vão sair do mercado e vai sobrar um grupo que está acostumado mais com temas sofisticados e complexos e um contencioso também de maior qualidade. Eu acho que o nosso mercado vai encurtar. Quando eu digo mercado, é o número de pessoas no mercado, o número de assuntos. Eu acho que a gente vai diminuir esse mercado, muita gente vai acabar perdendo o mercado. Por isso que eu sempre falo lá para os meus advogados, a gente tem que estar muito com coisas novas, inovação, issues importantes, você vê a coisa quando o outro não vê, identificar problemas que o outro você não vê, e vão ter nessas áreas que a gente está falando agora. Então, eu acho que o mercado na área tributária vai diminuir em termos de mercado e vai ficar de uma forma, como eu falei assim, coisas mais complexas. Muito bom. Professor, só para inaugurar um quadro final, quebrando o protocolo, a gente vai começar a colocar a sugestão de algum livro, pode ser jurídico ou não, de preferência não jurídico, né? Para recomendação de leitura. O pessoal até cobra a gente, indiquem livros, né, que os entrevistados gostam de ler no tempo livre. Você tem algum livro de preferência, algum livro que te marcou, alguma sugestão ou algumas sugestões de leitura para a gente? Para as pessoas? Olha, eu gosto muito de biografias, tá? Eu adoro biografias. E eu tenho um biógrafo preferido, que é o Lira Neto. O Lira Neto, ele escreveu um livro da Maísa, o primeiro livro dele foi da Maísa, o segundo livro dele foi sobre o Castelo, a vida do general Castelo Branco. Ele escreveu mais recentemente uma trilogia sobre o Getúlio Vargas e ele escreveu um livro também do Padre Cícero, a biografia do Padre Cícero. Então, ao invés de dar um livro, eu vou dar um autor, que é o Lira Neto. O Lira Neto é um cara incrível, quem gosta de biografia, assim, eu consumo os livros dele, todos os livros dele eu li. É uma biografia maravilhosa, qualquer livro que você pegar dele, assim, você não consegue parar de ler. É muito detalhista, ele é muito sério. E então a indicação
é qualquer livro do Lira Neto. Vale a pena e é uma leitura muito contagiante. Muito bom. Prazer falar com você. Não sei se os demais têm algum comentário final. Gostaria de agradecer de novo e que bom ter a oportunidade de gravar essa entrevista com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado também. Para mim é um prazer saber que vocês também estão fazendo um trabalho tão legal aí de pegar as pessoas para falar da sua vida, né? Dessas coisas que estão atrás do pano, mas é muito legal. E gostei do grupo aí, né? Um grupo bastante diverso, né? Que vocês fizeram. E tomara que tenham mais entrevistas aí. Perfeito, Obrigado, professor. A gente professor. só tem a agradecer.